Olá, eu sou Renata Menezes, faço parte do Coletivo Nacional de Juventude do MST. No programa anterior, nós falamos sobre os responsáveis pela crise ambiental, pela questão ambiental que nós estamos vivenciando no Brasil, e hoje nós vamos falar sobre as saídas populares para enfrentar essa crise. Primeiro aspecto, nós vivemos sob a lógica do sistema capitalista, desse modo de produção que é predatório, que se utiliza da natureza, da força de trabalho humana, para exploração, para extração, para expoliação, para produzir mercadoria, mais mercadoria, acumular, se expandir e explorar mais. Isso é um ciclo predatório, que é parte da própria essência do sistema capitalista. Nessas últimas décadas, a gente tem vivenciado uma pressão social, uma pressão popular dos povos, né, que são afetados diretamente pela destruição ambiental, que é promovida por essa lógica, por esse sistema, e que, vamos pegar aí na memória, cada vez mais espaços sobre governança global do clima vêm sendo construídos. O mais memorável é o Rio 92, o AECO 92, que coloca o Brasil como protagonista nesse debate ambiental e que é um dos principais espaços que debate com lideranças mundiais sobre esse tema do clima e dos recursos naturais. O que a gente observa desde então é que cada vez mais espaços, né, como as COPs, vêm acontecendo nesse sentido, mas que carregam um objetivo que no fundo não é necessariamente o combate às mudanças climáticas, nem a tentativa de promover formas de cuidado com a natureza. No fundo, a ideia é de dizer que existe um capitalismo sustentável, um capitalismo verde e que isso, na verdade, é uma grande falácia. A gente tem espaços, né, como as conferências das partes, são as COPs, espaços como o G20, demais espaços de convenções internacionais que falam sobre, por exemplo, emissões de gases do efeito estufa, mas que no final, quando se lança suas metas e objetivos, a gente observa que eles não conseguem ser cumpridos. E há uma tentativa de responsabilizar todo mundo, de dizer que a culpa é de todos os seres humanos que vivem sobre a Terra. E isso não é verdade. A gente tem a emissão de gases muito distinta entre os vários países que compõem o norte global em comparação com os países do sul global, os países em desenvolvimento. Essa ideia de dividir a culpa sobre as mudanças climáticas, na verdade, é uma tentativa de desresponsabilizar as principais nações imperialistas, que são, de fato, os responsáveis por boa parte dessas emissões e também por boa parte dos problemas que a gente lida quando a gente fala de crise ambiental. Então, há uma tentativa de dividir a culpa e a responsabilidade, mas não há nenhum esforço de dividir as responsabilidades e a riqueza sob a proteção da natureza e dos povos. E não é à toa que, quando a gente olha para as propostas, né, que surgem desses mecanismos de governança global, como as COPs, a gente vê muito falar sobre as tais energias limpas, né? Essas energias, ainda que elas possam ser alternativas, né, que não emitam gases como, por exemplo, petróleo e outras alternativas, elas continuam produzindo impactos porque elas lidam com outras esferas que não é essa esfera da emissão de gases. Por exemplo, as energias eólicas que estão na terra, no mar, que prejudicam diretamente agricultores camponeses, afetam a saúde mental, afetam a produção agrícola, porque a fauna local ela é expulsa, né, desses espaços, porque o barulho das turbinas, a força e a potência que produz ali esses ventos das energias eólicas, ela vai afetando toda essa fauna e o ecossistema como um todo fica prejudicado, né? Nós temos também o caso dos painéis solares, que, por exemplo, ocupam 3.000 hectares em Minas Gerais, ou seja, a lógica ela permanece sendo a mesma. Você tem uma energia que ela traz menos impactos do ponto de vista da emissão de gases, mas traz impactos em outras esferas do que a gente entende como natureza, do que a gente entende enquanto vidas das comunidades que estão ali, o monocultivo da energia eólica, o monocultivo da energia fotovoltaica, ele continua produzindo impacto sobre os seres humanos e sobre a natureza. Então, o que está colocado é que nesses espaços, no fundo, a questão do clima, ela se transforma na desculpa
perfeita para que o capitalismo verde se apresente como alternativa, em nome da ideia de que vai se combater o efeito estufa, em nome dessa ideia de mercantilização do carbono, né? Então você pega uma partícula que é o carbono e transforma em mercadoria e diz que isso é a solução para problemas que são extremamente complexos. Só que quando a gente fala de natureza, a gente está falando de complexidade da vida, de sistema de relações bastante complexos, profundos, históricos, que foram se desenvolvendo ao longo da história para chegar no que são hoje. Então, na natureza, tudo é uma questão complexa e uma combinação de fatores. Então, pouco adianta a gente falar sobre a questão climática se a gente não falar também sobre a questão ambiental na sua totalidade. E, portanto, não adianta a gente somente pensar na perspectiva de acabar com o petróleo se a gente não olha para essa dimensão dos impactos que estão postos para a vida de um modo geral. O que nós queremos e que nós estamos discutindo quanto ao MST é que não adianta a gente deixar a ideia de que a solução para os problemas da crise ambiental serão enfrentados pelas empresas capitalistas, porque o que predomina para as empresas, o que predomina para quem vai lá instalar os parques de energia eólica, os parques de energia solar e não considera, por exemplo, essas comunidades e como que isso impacta o ecossistema local, é porque no fundo, o que predomina para eles é o lucro. Então, é sempre importante a gente lembrar dos nossos casos históricos. Nós tivemos o caso de mineração promovido pela Vale, que gerou um crime ambiental gigante, que até hoje a gente não consegue ter dimensão desse impacto e até hoje a gente não tem uma solução apresentada, né, que foi os casos de Brumadinho, Mariana. Nós tivemos mais recentemente o caso de mineração a partir da extração de salgema em Maceió, que retirou mais de 60 mil famílias de suas casas, prejudicou toda a biodiversidade da Lagoa Mundaú. Nós temos todos os dias os trens da mineração que cortam as comunidades e as florestas no coração amazônico. Nós temos também as situações de deslizamentos de terra que carregam a lama, a casa, a vida das pessoas, e que isso acontece em lugares muito localizados, que são as periferias, os grandes centros urbanos. Isso porque elas são expulsas por conta da especulação imobiliária, por conta da ganância dessas empresas que transformam a moradia num negócio. E a gente não pode esquecer também do assassinato de diversos ambientalistas que no Brasil lidam diariamente, né, com a violência, porque se posicionam na defesa da floresta, dos povos que nela vivem, os guerreiros e as guerreiras que compõem os povos indígenas, povos de comunidades tradicionais, povos quilombolas. Então, para nós, a questão ambiental, ela é uma das principais expressões hoje da contradição que está posta na luta de classes. A gente precisa necessariamente colocar a luta anticapitalista como o principal motor da luta ambiental. Quando, em 1986, o Thomas Sankara fez um discurso na Conferência pela Proteção da Árvore e da Floresta, ele exaltou as árvores. Ele diz: "Sou apenas o humilde porta-voz de um povo que se recusa a ver-se morrer por assistir passivamente à morte de seu ambiente natural. Desde 4 de agosto de 1983, a água, as árvores e a vida, para não dizer a sobrevivência, são elementos fundamentais e sagrados em todas as ações do Conselho Nacional da Revolução que dirige Burkina Faso. Há 3 anos, meu povo, o povo de Burkina Faso, luta contra a desertificação. Era, portanto, seu dever estar presente nesta tribuna para falar sobre sua experiência e também se beneficiar da de outros povos ao redor do mundo. Há quase 3 anos, em Burkina Faso, todos os eventos felizes, casamentos, batismos, condecorações, visitas de personalidade, etc., são celebrados com uma cerimônia de plantio de árvores." O discurso do Thomas Sankara é de 1986, numa conferência em Paris, mas ele continua muito atual, porque a árvore, como cultura política em Burkina Faso, ela representa a vida. E nós acreditamos nisso. Acreditamos que as alternativas populares para o enfrentamento à crise ambiental, elas vão partir de uma decisão do Estado e do povo. Nós passamos recentemente por uma tragédia no Rio Grande do Sul e devemos nos preparar para ela
e, com certeza, para o futuro, se quisermos viver por muito tempo sobre a terra e não debaixo dela, como diria o poeta palestino Mahmoud Darwish. É fundamental a gente construir uma adaptação territorial para as famílias que estão no Rio Grande do Sul, mas para toda a situação de evento climático extremo e de impactos ambientais que a gente está sofrendo, desde a mineração, desde o impacto das barragens de hidrelétrica, até qualquer outro tipo de impacto por depredação do capitalismo sobre a natureza. Então, a gente precisa avançar em políticas públicas em vários níveis, de acordo com as várias realidades. Lidar com a seca, onde a gente tem seca, lidar com o excesso de chuva, onde a gente está lidando com a chuva em excesso, implementar tecnologias que consigam prever estes cenários, e nós temos no Brasil um vasto conhecimento científico que foi sucateado nesse último período, que precisa ser reconhecido e utilizado para a gente enfrentar esse momento. A adaptação territorial é a possibilidade e é o protagonismo dos povos nessa perspectiva de saber que ainda há vida e ainda há reconstrução, e a gente vai se preparar com todos esses mecanismos, e a gente queria destacar aqui, especialmente, as tecnologias para a produção agrícola, e isso não significa um maquinário robusto, a gente entende, enquanto MST, que é necessário a tecnologia para a gente produzir melhor no campo, mas a gente entende que essa forma, essa lógica implementada pelo agronegócio, ela não consegue dar conta e não foi criada para isso. Então, papel do Estado, papel das comunidades e orçamento são fundamentais para a gente construir essa primeira alternativa, que é a adaptação territorial. Segunda dimensão é a reforma agrária popular. Não tem como a gente enfrentar a crise ambiental sem a gente falar de combate ao agronegócio. O agronegócio, que é o responsável pela expansão da fronteira agrícola, que é o responsável por desnudar as nossas terras, é o responsável pelo desmatamento, é responsável pela contaminação da água a partir do uso de agrotóxicos. A gente teve, durante essa tragédia do Rio Grande do Sul, uma situação bastante triste e dramática, que foi a aprovação de vários tipos de agrotóxicos enquanto a gente estava lidando com uma tragédia climática. Ou seja, a questão ambiental, ela é também uma pauta para a gente disputar dentro dos espaços da institucionalidade no parlamento. E a gente entende que a reforma agrária popular, ela é essa necessidade, essa reparação histórica a ser feita no Brasil, para que os camponeses e as camponesas, aqueles que vivem na terra, aqueles que precisam da regularização fundiária, como os povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas que precisam da demarcação indígena, da demarcação das terras indígenas, tudo isso compõe uma grande barricada que faz a defesa das florestas, das águas, dos bens comuns da natureza. E para que a gente garanta que a reforma agrária ela se implemente, a gente tem que pensar na agroecologia, na produção de alimentos saudáveis, que parta dessa ideia de que a gente quer alimento saudável para a mesa de todo e toda trabalhadora e trabalhadora, com relações humanizadoras, libertadoras, livres de violência, e que tenham esse cuidado com os bens comuns. E com o que a gente já tem conquistado, é muito bonito de ver o quanto que isso representa um antes e depois, para a terra e para as famílias. É só a gente pegar as nossas áreas de assentamento e visualizar como, ao longo dos anos, a paisagem vai se transformando. E se a paisagem se transforma, é porque a vida também está se transformando, com agrofloresta, cooperativas, escolas, e a gente sabe que é possível avançar mais, avançar melhor na construção. Uma questão importante que a gente precisa retomar, que tem sido deixado, tem ficado ausente nos debates sobre o enfrentamento à crise ambiental, é a necessidade da gente construir uma reforma urbana que problematize essa lógica capitalista de produção do espaço. Então, os grandes centros urbanos brasileiros, eles precisam ser repensados, reorganizados. Uma cidade que tenha árvore como centralidade é uma cidade com um bem viver, é uma cidade bonita visualmente, é uma cidade acolhedora, é uma cidade que, quando é tempos de muita chuva, de muito calor, ela consegue dar conta, né, de amenizar tudo isso. E a gente entende que reforma urbana também passa, principalmente, para que os trabalhadores e as trabalhadoras tenham acesso a casa digna, ao emprego, ao transporte de qualidade, e não sejam jogados aos espaços de várzea, aos espaços de encostas de morro, onde vão sofrer deslizamentos ou as enchentes. Então, isso é uma questão fundamental para a gente falar de questão ambiental e
que passe por um quarto elemento, que é o cuidado com os biomas e o respeito à sociobiodiversidade, à cultura. A gente tem biomas brasileiros, né, biomas do território brasileiro riquíssimos, a Caatinga, o Pampa, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Amazônia. Todos eles compõem uma complexidade que forma o território brasileiro, que é conhecido por ser tão bonito. Isso precisa ser preservado. E, para isso, a gente precisa entender que o cuidado com os nossos biomas é ali no território. E isso significa, para nós, representado principalmente a partir do plantio de árvores. Nós tivemos, nesse último período, um desafio lançado dentro do MST, plantio de 100 milhões de árvores. É um desafio grande, mas é um desafio pequeno diante dos desafios que estão colocados para a gente conseguir sobreviver neste planeta. Então, é isso. Espero que a gente consiga compartilhar mais análises nesse enfrentamento à crise. Com certeza vamos superar e estamos superando todas essas tragédias com muita solidariedade, com muita certeza de que é somente a superação deste modo de produção com reforma agrária popular e com socialismo que vai garantir que a gente tenha condições de um ambiente melhor, de uma natureza articulada com a vida humana e que a gente não precise mais falar de tragédias.